Olá, gente, tudo bem? Bom, na aula anterior a gente viu sobre espelhos planos, leis da reflexão da luz e tal. E agora vamos fazer alguns exercícios, né, que eu tinha comentado com vocês, que são lá no materialzinho, lá os exercícios de sala. Começando lá com o exercício de número 1. Vamos ver? Então diz assim, ó. Tem lá um desenho, um espelho aqui, o outro espelho aqui, e aí, segundo ele, uma luz aqui e aqui. Bom, ele dá como esse o caminho da luz, aqui é normal, e ele dá um dos ângulos aqui, 30 graus, tá bom? E aí ele diz assim, olha, a figura a seguir representa as seções E e E'. Então vamos anotar lá, que segundo ele, esse aqui é o E' e esse aqui é o E, tá bom? Então, a figura a seguir representa as seções E e E' de dois espelhos planos. O raio de luz I, que seria esse aqui, incide obliquamente no espelho E, tá ali, formando 30 graus com a normal, tá ali anotado também. E o raio refletido R incide perpendicularmente no espelho E'. Então, aqui, né, ele incide perpendicularmente, tá bom? Aí o que acontece? Ele chamou esse aqui de I, de incidente, esse aqui de R, de refletido, e no final ele pergunta qual ângulo, que ângulo formam entre si os dois espelhos. Basicamente é isso aí, tá bom? Bem, então esses espelhos ali estão só um pedaço de cada um. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que ele quer isso aqui, ó. Tá? Prolonguei aqui, formou um ângulo entre esses dois prolongamentos, que é o ângulo do espelho, sei lá, um alfa qualquer, é a pergunta do problema, tá bom? Aí o que a gente vai ver? Como chegar lá? Vamos construir uma forma de chegar lá, tudo bem? Então vamos ver algumas coisinhas aí que a gente pode ter para chegar lá. Percebam aqui, ó, que se você marcar, sei lá, vamos marcar aqui, ó, A, B e aqui um ponto C, nós temos um triângulo, tudo bem? Você sabe, né, que o triângulo tem que ter os seus 180 graus de soma interna dos ângulos. Olha o que nós já temos do próprio exercício, 90 graus, tá? Se nós acharmos, olha aqui uma visitinha, tá vendo? Ah, louco! Sai daí, fera! Vai passear pelos ângulos. Se nós temos aqui um ângulo conhecido e queremos esse, nós precisamos de um jeito para chegar nesse, tudo bem? Como é que a gente vai chegar nesse ângulo aqui? Bom, vamos construindo. Por exemplo, se aqui é 30, eu sei que aqui é 30. Tudo bem? Tá vendo a normal e tá vendo aqui o espelho? A normal, obrigatoriamente, a normal e o espelho aqui, ó, tem que ter 90. Conclusão, se já tem 30 até aqui, né, entre a normal e o raio refletido, e tem que ter 90, é sinal que esse pedaço é 60. Tá vendo? Gente, 60 aqui, 90 aqui. Quanto falta aqui? Simples, né? 90 com 60, 150, para completar então os 180, aqui só pode ser 30. Beleza? Então com isso você pode ir lá e marcar no teu materialzinho a letra B, 30 graus.
Fechou? Isso aqui para nós fazermos, ó. Ele trouxe isso aqui. Vamos fazer mais para cá. Daí aqui o espelho. E aqui um outro, né? Um pouquinho maior. Beleza? Aí olha aqui, ele chamou de ponto D. Aqui será o ponto C. Aqui será o ponto A. E aqui o que ele chamou de B. Tá bom? Aí ele diz assim, ó. A figura a seguir representa um espelho plano e vertical, dois segmentos de reta A, B e C, D, perpendiculares a ele. Supondo que um raio de luz parta de A e atinja C por reflexão no espelho, determine a distância em centímetros entre o ponto de incidência do raio de luz no espelho e o ponto D. Tá? O que tem que acontecer aqui, por imposição do exercício, é isso aqui, ó. Por imposição do exercício, a luz vai ter que incidir aqui em algum lugar e ao refletir, e ao refletir vai ter que passar pelo ponto C. Então tem que acontecer isso aqui, lembrando que ele tem que respeitar lá as leis da reflexão, tá bom? A pergunta do exercício acabou sendo, segundo ele, a distância entre o ponto de incidência e o ponto D. Então, povo, a pergunta acabou sendo essa aqui, tá bom? O que ele nos deu? Ele nos deu o seguinte, ó. 48 centímetros é a distância entre os espelhos. Então, isso aqui eu quero. E isso aqui, ó, ele deu. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, né? O que a gente pode fazer? Aqui é onde eu quero saber, né? Que vai ser a nossa perguntinha, vai ser o 48 aqui, menos sei lá, um pedacinho aqui que nós podíamos chamar do que aqui? De praxe. Vamos chamar aqui de X. Lembrando que, segundo o exercício, 25 aqui, 50 aqui. Tá bom? Tudo bem? Então aquele pedacinho pequenininho eu chamei de X. Portanto, esse pedacinho em verde aqui, esse aqui, que é a pergunta do problema, será o total, que é 48, menos esse pedacinho aqui. Então aqui já fica sendo 48 menos X. Tá bom? Aí o que a gente pode fazer? Trabalhar com os triângulos, né? Esse triângulo e esse triângulo aqui, por semelhança, proporção, né? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que o segmento AB está para X, assim como o CD está para esse 48 menos X. Vamos fazer? Então vamos lá, ó. Esse para esse para esse. 25 para X, assim como 48, opa, tem que ser na ordem aqui, né? 50. Assim como 50 está para o 48 menos X. Bom, isso aqui eu vou passar multiplicando. 25 que multiplica 48 menos X, 50X. Ok? O que nós temos ali então? Esse vezes esse, né? E vezes esse. E aí deu o quê? 25 vezes 48, 1.200 menos 25x, igual a 50x.
Passa para lá o 25x, fica 1.200 igual a 75x. Eis que o x dá 16. Só cuidado, tá? Você não foi perguntado sobre quanto vale o x. Você foi perguntado, a tua pergunta é essa aqui, ó. Quanto vale esse pedaço? Então, esse pedaço vai valer o quanto? 48 menos o x, que é 16. Essa é a resposta do exercício. Tá bom? Então, dos 48 centímetros que temos aqui, 32 aqui, 16 aqui. Nossa, mas precisava fazer essa conta? Na verdade, podia fazer por proporção. Se aqui é 25, aqui é o dobro, aqui tem que ter metade, aqui tem que ter o dobro. Pronto. Só fiz matematicamente por triângulo para você enxergar a resolução. Alguns têm que ficar, eu não ia enxergar isso, eu não teria segurança em saber que se uma é metade e outra é dobro, aqui também é. Então tem as contas, comprovando. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Tem isso aqui para nós, ó. Aqui. Aqui um espelho. Beleza? Aqui uma reflexão. Aqui o observador. Aqui o projeto da luz. Aqui. Vou apagar aqui. Vou apagar. E aí ele diz assim, né? Um espelho plano vertical reflete sob um ângulo de 10 graus, então aqui ele colocou uma linha horizontal dizendo 10 graus, tá bom? Sob um ângulo de 10 graus, o topo de uma árvore de altura H. Então aqui como se fosse a árvore, tá? Aqui a árvore com a altura H. Aí, para o observador O, cujos olhos estão a 1,5 m de altura. Então os olhos ali já é uma informação. 1,5 m de altura, tá aqui. Tá bom? Ok. Aí ele já aproveita aqui e já põe que aqui é 2 metros, né? Essa distância aqui. Tudo bem? Aí ele também coloca que até aqui é 18 metros. Essa outra distância aqui. Feito isso, ele diz assim. Se a base da árvore está situada 18 metros atrás do observador, como está ali, né? Os 18 metros. Quanto é a altura H em metros? Tá? Vamos procurar esse Hzão aí? Então vamos lá, né? Bom, para isso nós vamos pensar no seguinte, olha só. Se eu pegar aqui o olho do observador, você vai ver que é o seguinte, ó. Existe numa distância simétrica aqui do olho do observador um ponto esse que fecha aqui. Tá? Beleza? E continua esse ponto aqui em relação ao horizontal, o olho do observador com 10 graus. Daqui até aqui tem que ser mais 2 metros. Aqui na linha do observador, então o que eu fiz? Eu fechei um triângulo grandão. Tá vendo? Eu fechei um triângulo grandão. Eu sei que tudo esse azul aqui é H. Eu sei que isso aqui é H menos 1,5. Porque 1,5 aqui do chão, o H menos 1,5 desse pedaço. Como eu quero o H, se eu usar aqui o H menos 1,5, ó, se o olho do observador está aqui, na mesma linha aqui no outro ponto, né, estaria uma imagem do olho do observador. Tá bom? Se entre a horizontal e esse raio de luz é 10 graus, a hora que eu prolongo o raio de luz, entre a horizontal e esse raio de luz continua 10 graus. Aí veja que interessante. Eu acabo nesse triângulo grande tendo este valor aqui, que é 18, 20 e 22 metros. Eu tendo nesse triângulo grande o valor da tangente desse ângulo e esse H menos 1,5 aqui. O que acontece é o seguinte, com todos esses dados, olha o que acontece. Num triângulo, não é verdade que a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo adjacente? Se eu aplicar a tangente de 10 que eu tenho o valor
cateto aqui só tem um H desconhecido e o cateto aqui o número é conhecido, não vai ficar o H como único valor desconhecido? E é justamente ele que ele quer. Então, ao prolongar essa linha até aqui, onde essa distância é exatamente essa aqui, porque é uma imagem do olho do observador, onde aqui é o prolongamento do raio encontrando com a horizontal, então é o mesmo ângulo, eu posso fazer desse triângulo grandão aqui a tangente do ângulo, que é 10 graus, que é o cateto oposto, H menos 1,5, pelo cateto adjacente, que é de 22 metros. Aí o que acontece? Ele deu lá para você que a tangente de 10 é 0,18. H menos 1,5 sobre 22. Então, 0,18 vezes 22, H menos 1,5. Tá bom? Fazendo toda essa continha, você vai ter que o teu H dá 5,46 metros, o que então dá aproximadamente 5,5 metros. Tá? Então tá aí. 5,5 metros e fechamos a nossa resposta. Número 4, bem normal de acontecer, né? A pergunta: qual o tamanho do espelho para você se ver por completo, tá? Então diz assim, vou ler, né? Manuela deve comprar um espelho para instalar em seu quarto. Ela pretende comprar um espelho que permita ver sua imagem completa refletida nele. Sabendo que Manuela tem 1,70 de altura e que seus olhos estão a 1,55 do chão, ajude a realizar sua escolha, calculando o que se pede. Letra A máxima altura em relação ao solo onde pode ser colocada a base do espelho. Tudo bem? Letra B, altura mínima em relação ao solo onde pode ser colocado o topo do espelho. Tá? Bom, vamos pensar na situação. A situação seria essa aqui. Ó. Aqui, ó. Tá bom? Então tá aqui ela, com o seu, vou chamar de H, 1,70 m. Aqui é a altura dos olhos dela. Vou fazer o chão aqui. A altura dos olhos dela. Vou chamar de Hzinho. Segundo exercício, 1,55. Então, o que ela quer? Dos olhos dela, ela quer ver ali, né, o topo lá da cabeça dela. Mas ela também quer ver os pés dela. Tá bom? E aí, nesse caminho, aí tem um espelho. Aqui. Tá? E esse espelho aqui, ela vai estar vendo. Ela vai estar vendo aqui ela por inteiro. Tá bom? Aqui, né? Aqui. E aqui é a perninha. Bom, ela tem que se ver por inteiro. Beleza? Bom, tá montada a situação, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Esse aqui eu também... Você já viu que o espelho, então, não tem nada a ver com o tamanho de ser o corpo inteiro dela. Esse aqui é o tamanho do espelho, eu vou chamar de X. Tá bom? Vou chamar aqui uma distância entre ela e o local do espelho, de D. Entre o espelho e a imagem dela, o outro D. Tá bom? Aqui já é o Hzinho, aqui já é o Hzão, tudo bem? E com isso ali, gente, a gente vai fazer o seguinte, né? Lembrando que aqui é a altura dela inteira, o Hzão. A gente vai acabar, eu vou chamar aqui de Y, entre a base do espelho e o chão, e o tamanho do espelho é X. Vamos fazer uma pequena relação aí no nosso triângulo que se formou, né? Formaram alguns triângulos aí, fazendo assim, olha só. Proporcionalmente eu vou pensar nesse triângulo aqui primeiro, esse aqui, tá? E eu vou dizer assim, olha, o X, que é o tamanho aqui do espelho,
está para a distância D que ela está, assim como o H, pensa agora nesse triângulo inteiro, o H, que é a altura dela ali, está para toda essa distância aqui, que é 2D. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Você simplifica o D. Tá? O H você conhece, que é 1,70 m, então fica x igual a 1,70 sobre 2. E aí está a altura que vai ser de... o tamanho do espelho que vai ser de 0,85 metros. Gente, a partir de agora isso é regra. Toda vez que perguntar para você qual o tamanho, opa, não é 1,85, é 0,85. Qual o tamanho que um espelho plano deve ter para uma pessoa poder se enxergar por inteiro? Metade da sua altura. Tá bom? Só que também ela tem que estar, além de ter metade da altura da pessoa, ela também tem que estar numa altura mínima do chão. Que é o que eu vou fazer agora. Vou calcular esse y para saber qual a altura, né, mínima. Eu não posso colocar o espelho aqui embaixo e esperar que ela olhe e você veja inteira. Tá? Qual a altura mínima? Então, de novo, vou fazer uma outra semelhança. Vou dizer que assim, ó, agora, vou pegar com a altura do olho aqui, tá? Que é esse Hzinho aqui, tá bom? Ele ficou até estranho aqui, porque eu trouxe muito pra cá, mas eu vou tirar daqui. Opa! Tá, então eu vou anotar esse Hzinho aqui, ó, a altura do olho. Tá bom? Então, ó, o Y para o D, o Hzinho para o 2D. De novo, uma semelhança bem parecida. Então, o Y está para o D, assim como o Hzinho, a altura do olho, tá vendo? Está para o 2D. Simplifica novamente. O Hzinho, você sabe, foi contado. Então fica Y igual ao Hzinho, que é 1,55 sobre 2. E aí está. Né? Você vai ter lá essa altura que é de 0,775 aproximadamente. Tá bom? Então tá aí. A partir de hoje, quando você for indagado, qual a altura mínima de um espelho para uma pessoa se ver por inteiro? Metade dessa altura. Qual a altura que ela deve estar do chão? Metade da altura dos olhos da pessoa. Essas condições são para toda situação que ele perguntar isso para você. Não é esse o problema. Tá bom? Feito. Vamos lá então. Vamos para mais. Vou fazer com vocês o número 6. Diz ele o que no número 6? Ele coloca lá dois espelhos. A gente viu, né, a formação de imagem com dois espelhos. Tá aqui. Tá aqui. O ângulo é θ. E aqui tem um objeto qualquer. Lembra que formam várias imagens, certo? Só que ele deu os dados da seguinte maneira. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados, em que formavam entre si um ângulo θ, obtendo N imagens. Quando reduziu o ângulo entre os espelhos para θ sobre 4, passou a ter M imagens. Qual a relação entre M e N? Então, vamos lá. Primeiro, né, ele disse que tem N imagens. Então, vamos lá. Então, ó, se eu colocar diretamente ali, eu vou ter isso aqui, lembra? N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Tá? Assim que a gente viu, mas o ângulo é θ. Tá bom. Então, eu tiro aqui e pronto. Tudo bem? A segunda, ele disse que é M, que é 360 sobre θ sobre 4 menos 1. Tudo bem? Beleza? O que você viu aqui? São duas situações, mas ele quer que o M e o N sejam incorporados, digamos assim, um no outro. Por isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e ver alguma coisa que tenha aqui e que tenha aqui para fazer essa mescla, jogar um dentro do outro. E a única coisa que tem é o 360 e o θ.
Tá? Então, por isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, eu vou isolar o 360 sobre θ, pegar esse menos 1 e jogar para lá. Então, olha como é que fica. N mais 1 é igual a 360 sobre θ. E aqui também vou tentar deixar um 360 sobre θ, digamos, isolado. Então, eu vou fazer assim, ó. M, vou passar o menos 1 para lá, fica mais 1. Vou fazer a continha de fração aqui. Repete a de cima, multiplica pelo inverso de baixo. θ sobre 4, 4 sobre θ. Tá? E não vou fazer a conta. Só ajeitar aqui, ó, m mais 1. Vou deixar assim, ó, 360 sobre θ vezes 4. Tá bom? Por quê? Olha isso aqui, ó. Agora, tá vendo? Ó? Isso aqui tá aqui. Quanto que ele vale? Vale isso aqui. Então, tá vendo ele aqui, ó? Então, vamos substituir. Ah, então o m mais 1 vale 360 sobre θ, que é o n mais 1 vezes 4. Isso. Dá para fazer ali a distributiva, tá? Então, vamos fazer. Ó, a distributiva aqui, 4, então vamos repetir aqui. M mais 1, 4n mais 4. Tá bom? As alternativas todas, elas trazem para nós o m isolado. Vamos fazer então o m ficar isolado. Tá bom? Vamos passar 1 para lá. M, 4n mais 4 menos 1. Então, o m dá 4n, 4 menos 1, 3. Vamos ver? É assim que deu para isolar o m. Então, nós temos letra A, 4n mais 3. Isso. Quero fazer aquele número 8, a gente conversou sobre ele, né? E aí eu vou lá fazer com vocês, número 8, a situação. Ó. Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira do ônibus. Então, tá aqui o garoto, tá aqui o ônibus, né? E aqui tá o espelho no ônibus. Bom, o que acontece é o seguinte... o ônibus vai se afastar com 36 km por hora. Primeira coisa, né? Se viu lá que ele disse, deu nas respostas tudo em metros por segundo. Então a primeira coisa já transforma em metros por segundo. Né? Que eu tenho certeza que você lembra, é só dividir por 3,6 e aí está. Essa é a velocidade do ônibus. Tá? Vai ter imagem do garoto lá dentro do espelho. Beleza? Então tá aqui a imagem do garoto, aqui é o garoto, o objeto. Tá bom? O que vai acontecer, galera? O garoto vai ficar parado. À medida que o ônibus vai se afastando, o que vai acontecendo? Ele vai indo lá a 10 metros por segundo. Só que aquela imagem que está lá dentro do espelho, né, já está lá na frente. Por exemplo, lembra? O espelho, lembra no exemplo? O espelho transladou 2 metros. Então, a imagem vai transladar o dobro em relação ao objeto. Então, como no mesmo tempo que o espelho está no ônibus vai transladar, a imagem também vai, lembre-se que em relação ao garoto, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. E a velocidade do espelho nada mais é do que a própria velocidade do ônibus. Então, como a pergunta será?
Em relação ao garoto e ao ônibus, qual a velocidade da imagem? Então, a velocidade da imagem. Lembrando que ela é 2 vezes a velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, em relação ao garoto. Tá bom? Então, quer dizer que a velocidade da imagem lá dentro, que já foi embora, né? Foi. Em relação ao garoto, ela vai ser, a velocidade da imagem em relação ao garoto será o dobro da velocidade do espelho, 20 metros por segundo. E a velocidade da imagem em relação ao espelho é a própria velocidade do espelho. Qual a velocidade do espelho? O espelho está se movendo a 10 metros por segundo. Com que velocidade a imagem lá dentro vai se mover também? Vai se afastando do espelho, já que o garoto ficou parado, nos mesmos 10 metros por segundo. Entenderam a ideia? Então, em relação ao garoto, essa imagem se desloca com o dobro da velocidade do espelho, que é a própria do ônibus. Agora, em relação ao próprio espelho, essa imagem, à medida que ele vai se afastando, né, vai aumentando a distância do garoto, a imagem vai aumentando a distância do espelho. Com que velocidade que a imagem se afasta do espelho? Com a mesma velocidade que o espelho se afasta do garoto. Por isso, os 10 metros por segundo, que é a velocidade do ônibus. Perfeito? Exato. Gente, fico por aqui hoje então, tá? Essa foi a resolução dos exercícios dessas aulinhas de lisa reflexão e de espelho plano. A partir da próxima aula, na frente 3, a gente já entra em espelhos esféricos. Tudo bem? Tchauzão, fico por aqui. Um abraço.